Boa noite a todos, amigos e amigas do Betim.com. Hoje nós temos aqui uma convidada especial, professora, líder sindical, a grande guerreira Valéria Morato. Boa noite, Valéria, tudo bem? Oi, boa noite, André, boa noite a todos de Betim e do Betim.com, que extrapola a cidade de Betim, né? É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Pois é, aqui tem 9 mil seguidores aqui que nos acompanham rotineiramente. Uma pergunta, o pessoal fala que a mulher tem jornada dupla, tripla. Agora você, além dessa jornada, você é presidenta do Simpro Minas e da CTB Minas ainda, né? Eu queria que você apresentasse para a gente um pouco essas entidades. O Simpro Minas é o Sindicato dos Professores da Rede Privada, das escolas particulares. Em quantas cidades ele atua e mais ou menos qual o tamanho dessa base de professores? O sindicato, o Simpro Minas é um sindicato de base estadual, André, e nós atuamos em 852 cidades, né? Só não atuamos na cidade de Juiz de Fora, que não é nossa base, tem um sindicato próprio, e a média, né, o que a gente diz, a média da base é aproximadamente 100 mil professores. Então, é uma base grande, complexa, né, que vai desde a educação infantil até o ensino superior, até os professores do pós-graduação, do mestrado. E também a CTB, né? Eu estou presidindo também a CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, na seção de Minas Gerais. E aí é o estado todo, são os 853 municípios. Não fica só a cargo da minha pessoa, óbvio, né? Nós temos uma diretoria em todos os dois, tanto no Simpro Minas quanto na CTB Minas, nós temos uma diretoria combativa, uma diretoria que nos ajuda a trabalhar, né, e orientar os sindicatos na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras e também nas lutas que se fazem diária para a emancipação do povo e dos trabalhadores e trabalhadoras, nessa luta árdua diária, né, André? Sim, com certeza. Além do Simpro Minas, você podia citar 3 ou 4 entidades que são filiadas à CTB, as maiores, assim, que são filiadas à CTB, que vocês representam? A CTB, né, que é a central, ela atua em vários segmentos, vamos dizer assim. Então, tem sindicatos filiados de vários segmentos. Então, nós temos o sindicato de metalúrgicos, sindicatos metalúrgicos de Betim, Igarapé, São Joaquim de Bicas. Temos também os sindicatos metalúrgicos de Lavras, de Três Marias. Temos o sindicato dos servidores públicos de Uberaba, de Cataguases. Temos o Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar, temos o Sindicato dos Vigilantes. O Sindicato dos Vigilantes, assim como o Simpro Minas, é de base estadual. Tem algumas cidades que eles tiveram um desmembramento, mas conseguem acompanhar os sindicatos, os vigilantes mais de base estadual. Então, são esses sindicatos que são os maiores. E temos também, junto conosco, a FETAENC, que é a Federação dos Trabalhadores em Agricultura Familiar, né, de Minas Gerais. Então, nós temos um grande número de sindicatos rurais, de trabalhadores rurais. Então, a CTB é a central que representa os trabalhadores do campo e da cidade, faz lutas com os trabalhadores do campo e da cidade, e também os marítimos, da terra e do ar, né, e dos mares também, né, os aeroviários. Nós temos uma gama grande de representação e, ou seja, muito trabalho, mas também, ao mesmo tempo, possibilidade de conversar com um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras de todos os de diversos segmentos. Valéria, como dirigente sindical, você já pegou um período mais progressista, da fase do Lula, a fase da Dilma, depois enfrentou Temer e agora Bolsonaro.
O que mudou para a luta na educação desde que o Bolsonaro assumiu? Em que medida ele é uma continuidade do Temer? Em que medida ele agrava a situação e os riscos para a educação? Bem, eu enquanto dirigente sindical, né, eu assumi e vivi esse período todo que você disse aí enquanto dirigente. Eu entrei no movimento sindical há 20 anos. Então, peguei Fernando Henrique, que batia na gente, a época que os trabalhadores faziam greve, né? Depois o governo Lula e o governo Dilma. Na presidência do Sindicato dos Professores, eu assumi o primeiro mandato em 2016. Então, já assumi bem no ápice do golpe, né? Contra a presidenta Dilma. E nesse cenário, de lá para cá, porque o golpe foi para isso, o golpe foi para beneficiar o grande capital, né, retirar as classes populares e os trabalhadores a possibilidade de ter direito ao que os trabalhadores e trabalhadoras, ao que a classe dominante, vamos dizer assim, tem, né, que é direito a viagens, que é direito a uma compra de supermercado. Então, de lá para cá, desde que o golpe foi instalado, eu estou presidindo o Sindicato dos Professores. Junto com isso, após o golpe, veio a reforma trabalhista, que só vem sucateando as relações de trabalho, e aqui eu falo também enquanto presidente da CTB, né? Vem sucateando as relações de trabalho em todos os níveis, vem fazendo com que os trabalhadores e trabalhadoras cada vez mais estejam na informalidade, estejam com menos cobertura social, né, com menos amparo do Estado, o que tem gerado o que nós vimos agora, por exemplo, né, André, que é essa ajuda emergencial, que com muita luta nós conseguimos que fosse R$600, porque o governo queria R$200, né? Então, as centrais sindicais, junto com os partidos à esquerda, fizeram uma luta no Congresso Nacional. Nós queríamos, de fato, um salário mínimo, mas não conseguimos, então, de R$200, que era a proposta do governo, nós conseguimos esses R$600. 97 milhões de pessoas solicitaram esse auxílio emergencial. Isso nos dá a dimensão de quão informal está o trabalhador brasileiro, do tamanho da crise, né, vamos dizer assim, porque passa o setor do trabalho, o setor do trabalhador aqui agora no Brasil, pós-reforma trabalhista, e que vem se agravando cada vez mais com o governo Bolsonaro, que não olha para as relações de trabalho, não olha para o trabalhador, pelo contrário, ele diz que nós pretendemos ou nós precisamos optar por emprego e não por direitos, como se as duas coisas estivessem em lugares diferentes, né? Como se tivesse ocorrido uma avalanche de emprego, né? Uma onda de... Não, como se tivesse ocorrido uma avalanche de emprego, que também foi com essa desculpa, a reforma trabalhista, de flexibilizar e de modernizar as leis do trabalho para gerar mais postos de emprego, e nós estamos vendo só o desemprego aumentando, o número de desempregados aumentando, empresas que não têm, né, principalmente agora no governo Bolsonaro, as micro e médias empresas não têm a ajuda do governo e acabam fechando, e como a população brasileira está sem dinheiro, não consome, né? Então uma roda que gira cada vez mais para o empobrecimento da população, mais para o sucateamento da vida do trabalhador e trabalhadora brasileira. O governo Temer havia feito a reforma do ensino médio, a revelia das entidades da educação, dos trabalhadores, foi uma das marcas do governo Temer, particularmente na educação, além do teto de gasto, que barra recursos para a área. O governo Bolsonaro avançou um pouco na questão da tutela sobre o conteúdo, escola sem partido, até uma certa perseguição a professores, a docentes.
como que isso ocorre? Em Minas registrou episódios, assim, desse cenário mais de retrocessos, de perseguição ao profissional? Muitos, muitos, André, infelizmente. Tão logo o governo, o presidente atual foi eleito, né, em outubro, em novembro nós já tivemos que trabalhar junto à Promotoria de Justiça para que houvesse uma nota, né, dizendo sobre a questão da liberdade de cátedra. Havia uma deputada que foi eleita também e que estava, à época, me parece do Rio Grande do Sul, ou é do Sul, e que ela estimulava os alunos a gravarem as aulas e exporem os professores. E aí, aqui em Minas, da cidade de Juiz de Fora, Direita Juiz de Fora, que se chamava o grupo, também começou a fazer essa campanha. E os professores e professoras, então, começaram a ser perseguidos, inclusive nas redes sociais. Para além das salas de aula, alunos gravando, postando, também nós tivemos a perseguição por parte de pais, tivemos escolas aqui que foram perseguidas e que o Simpro teve que entrar também em defesa, mobilizar o conjunto de pais, de professores e de alunos para resguardar o espaço escolar como o espaço de debate, o espaço da amplitude e que dialogue o que realmente significa a realidade brasileira e a realidade mundial, né? Eu digo que se os professores realmente fossem trabalhassem aí com a ideologia, né? Nós não teríamos o governo que temos, né? Então, assim, a prática educacional, ela é dialógica. Então, à medida que as coisas vão acontecendo e que são postas ali na sala de aula, o diálogo tem que acontecer. Portanto, o aluno traz um assunto do cotidiano dele, seja ele da sexualidade, seja ele no que diz respeito ao ataque à população negra, ao ataque aos homossexuais, ao ataque à mulher, né? Condições de machismo, os alunos são muito submetidos a essa condição dentro de casa e trazem para a escola. Nós temos que discutir, nós não podemos nos negar a fazer isso. Muito bem. Vamos avançar um pouco, agora em 2020 tem uma nova desgraceira aqui para a gente enfrentar, que é a pandemia do coronavírus. Uhum. Primeira pergunta, o Simpro fez a lição de casa, fechou as sedes, cumpriu aqueles requisitos básicos? Fez. No dia 13 de maio, né? Desculpa, no dia 13 de março, 13 de maio é amanhã, né? No dia 13 de março, no momento em que nós tomávamos posse, essa direção eleita, em novembro, nós entramos com um dissídio de natureza jurídica no Tribunal Regional do Trabalho, solicitando que fossem afastados da sala de aula, fossem afastados das escolas, do ambiente escolar, todos os professores e professoras sem perda na sua remuneração, e que esses dias que tivessem as aulas suspensas, fossem negociados posteriormente entre os sindicatos. No dia 16, nós conseguimos uma liminar, né? E a partir do dia 18 de março até o dia 31, foi a primeira liminar, os professores foram afastados da sala de aula. E por que nós fizemos isso? A escola é o local de aglomeração. A escola, por si só, ela precisa fechar, né, para não permitir a aglomeração e a transmissão do vírus. E de lá para cá, né, André, infelizmente a situação só piora. No dia 27, a desembargadora doutora Camila, ela confirmou e reformou a liminar. Ela confirma, mantém a suspensão das atividades nas escolas e
reforma no que diz respeito ao ensino remoto. Ela possibilita, né, diz na liminar, possibilita o ensino remoto desde que a escola forneça tudo o que for necessário para que o professor o execute, sem que o professor saia da sua casa. Então, nesse contexto, né, nós fizemos o dever de casa e mantém, sem perda na remuneração, né? Então, isso tem feito com que os professores estejam ainda hoje resguardados da medida provisória 936, que é esse ataque do governo aos trabalhadores e trabalhadoras. Nós, inclusive, temos negociado a aplicação da medida provisória desde que não haja nenhuma perda na remuneração dos professores. Então, se a escola quer utilizar a medida provisória, ela tem que complementar o salário, a remuneração dos professores acima do que o governo está pagando, que é o teto de R$ 1.800. E as sedes, então, André, também foram todas fechadas. Nós estamos trabalhando remotamente, todos os nossos telefones de ramais foram direcionados para os telefones celulares, tanto de alguns funcionários como também da diretoria. Então, o atendimento do Simpro permanece, tanto jurídico quanto todas as dúvidas que estão sendo feitas ao Simpro, nós estamos atendendo e de forma remota. Mas então, estamos em casa. Se um professor, uma professora precisar de algum amparo do sindicato, a única diferença é que não vai ser presencial, mas continua tudo disponível pela internet. Tudo disponível. Telefone, as nossas redes sociais, WhatsApp, Instagram, e-mail, né? Os e-mails que são direcionados para os setores, por exemplo, setor de taxa, setor de bolsa, setor de homologação. Então, isso tudo está funcionando, só não é presencial. Maravilha. Essa nova realidade impôs uma transição não muito assim tranquila para a categoria, para os professores. O teletrabalho acaba tendo uma adaptação muito, muito complicada, uma carga de trabalho muito elevada, e exige que o professor tenha que aprender novas modalidades, num tempo rápido e dar conta das demandas. Como que está sendo isso? Como que vocês orientam um professor diante desse novo cenário? Bom, primeiro o que eu disse com relação a liminar. A escola tem que possibilitar que o professor trabalhe de forma remota. Então, tem que possibilitar computador, se o professor não tiver, ensiná-lo a filmar, a gravar as aulas, se ele tiver dificuldade. Ainda assim, né, os professores, como você mesmo disse, estavam acostumados e formados para uma metodologia. Eles se formaram para dar aula, e a educação, além de dialógica, ela é relacional. Ela precisa, principalmente da educação básica, ela precisa dessa relação na questão da socialização. E aí, nesse sentido, os professores tiveram que virar youtubers, né? Influenciadores ainda. Influenciadores, porque além de manter o vínculo com o aluno, ele precisa chamar atenção para que o aluno fique ali na frente do computador, né, trabalhando. As escolas que tratam a educação como mercadoria exigindo demais, exigindo conteúdo e a aplicação do conteúdo. As famílias todas também trabalhando em home office, todo mundo ali numa dificuldade. E os professores, André, eu até gravei nesse final de semana uma mensagem para as mães, em especial para as mães professoras e professoras mães, né? Nós temos ouvido, infelizmente, você é pai, você sabe, quando a gente está trabalhando em casa, os filhos querem só a gente o tempo inteiro, ficam em volta da gente, correm, brincam, as crianças também estão confinadas. Então, as professoras, em especial, têm gravado as suas aulas de madrugada, depois que os filhos dormem, porque aí tem silêncio em casa.
Então, as professoras estão no estado de adoecimento. E aí também eu tenho dito para elas, né, e para eles também, para os professores também, que trabalhador doente, patrão manda embora. Eles nos adoecem e depois nos descartam. Então, nós precisamos agora cuidar da nossa saúde física e mental. Existe a possibilidade, quando se é necessário, de atestado médico, de licença médica, de um afastamento se a sobrecarga está muito grande. Então, eu tenho aconselhado os professores a isso. Não adoeçam, cuidem de vocês. Porque, André, quem escolheu estar nessa situação? Nenhum professor escolheu estar nessa situação. A escola escolheu? Não, a escola não escolheu. O sindicato escolheu? Não, o sindicato não escolheu. Nós estamos por uma situação de saúde pública. Estamos porque estamos cuidando da saúde dos professores, da saúde dos alunos, da saúde das famílias. E aí, nesse cenário, nós precisamos entender, né, que os professores são também seres humanos que estão ali trabalhando de uma forma inédita para todo mundo, sobre a mesma tensão que todo mundo, sobre a mesma incerteza e insegurança, porque esse momento é isso, de incerteza e de insegurança. Agora, dá para garantir, sem nenhuma dúvida, que sem a liminar, a situação seria ainda mais terrível, né? Perdas, benefícios. Então, a liminar foi uma vitória. Que eu saiba que poucas categorias conseguiram uma coisa desse porte de proteção ao trabalhador nessa grande crise aí, né? André, inclusive, essa é uma batalha nossa diária, a manutenção dessa liminar, porque os sindicatos patronais têm entrado quase que diariamente também, né, com embargos no TRT, na tentativa de derrubar a liminar. Nós temos um corpo jurídico muito bom, que entende os professores, porque é um corpo jurídico militante, né, que está ali porque sabe e defende os professores e a causa dos professores e professoras. Então, eles têm feito de tudo para manter a liminar. Sem dúvida, né, a falta da liminar, ou se ela não existisse, o patamar seria outro, né? A realidade seria outra. Mas teria toda essa gravidade, mais a perda salarial, menos benefício, risco de desemprego. Isso, é isso. Agora, ainda assim, André, ainda com a liminar, né, o que o Simpro entende? Existe a medida 936, a medida provisória 936, o que ela, se é que tem alguma coisa de bom nela, é a oferta, né, a ajuda para o pagamento da folha, né? Nós não queremos que as escolas abram mão ou deixem de receber essa ajuda. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entendendo a realidade das escolas. Elas também tiveram problema, assim como todos nós, mas assim como nós não quisemos, elas também não quiseram essa realidade. Então, o que nós estamos fazendo? Todas as escolas que querem têm enviado para nós a proposta de acordo. Nós estamos negociando, estamos formatando, estamos fazendo assembleias virtuais com os professores e estamos aprovando o acordo desde que não haja prejuízo na remuneração dos professores e professoras. Então, assim, há boa vontade do Simpro em fazer a negociação. Isso, o professor não não tem nenhuma perda, mas a escola, em vez de pagar o 100%, uma parte vem pelo benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, né? É isso. É isso. Maravilha. E assim, agora a dificuldade, André, só complementando, a dificuldade que nós temos é de entender suspensão de contrato de trabalho e mais, de entender a redução da jornada de trabalho. Os professores estão trabalhando dobrado, de forma remota, mas estão trabalhando dobrado.
E, para além disso, existe uma obrigatoriedade de cumprimento para que o ano letivo valha. Então, o MEC já flexibilizou os 200 dias letivos e já flexibilizou as 800 horas não presenciais. Agora, como é que o professor vai ter a sua carga horária reduzida se ele precisa cumprir isso? Tá vendo? Então, ainda assim, o Simpro está entendendo a realidade da escola, se dispondo a negociar, jogar para frente questão de recesso, questão de férias. Nós estamos negociando de todas as formas para que a gente saia dessa pandemia de uma forma menos, né? De uma forma menos estressante e menos impacto, eu acho. Tem um morador aqui de Betim, o Ricardo Sacola, que aliás é metalúrgico, nosso amigo. Ele pergunta sobre a sua perspectiva da retomada. Como assim que a pandemia suavizar um pouco, o sindicato tem algum cenário em perspectiva? Como que isso vai se dar? Pois é. Então, a primeira liminar, né, que nós conseguimos e que foi o nosso pleito, era até 31 de março. Então, nós achávamos que ali estava bom, né, que ali era o suficiente. Estamos vendo que não é. É isso que eu disse, a cada dia que passa, a coisa está piorando. Olha São Paulo como é que está. A região metropolitana de Belo Horizonte, algumas cidades acabaram ou flexibilizaram o isolamento, Betim é uma delas. O prefeito de Belo Horizonte vai ter que fechar as entradas da cidade. O pessoal, e isso tem a ver com o presidente que está lá, que está achando ainda hoje que é uma gripezinha, o pessoal não está acreditando nessa contaminação. 12 mil mortos, mais de 12 mil mortos, não tem sido suficiente para que essas pessoas entendam a necessidade de se cuidar, de ficar em casa e de cuidar dos seus entes queridos. Você pode até falar assim, não, para mim não tem importância, eu já peguei e sou assintomático. Mas você transmite para os seus. Então, tem que ter pelo menos, se não gosta de si, preocupe-se com os outros. E aí, eu vi a pergunta do Ricardo. Então, primeira coisa, nós não sabemos quando volta, mas nós vamos fazer de tudo para que o retorno seja quando já não tiver mais, ou quando tiver o menor possibilidade possível de contágio. Essa é a primeira questão. Com relação à remuneração, é isso que eu disse. Eu tenho dito sempre, tem uma entrevista na Globo em que essa relação aí da questão mensalidade e salário de professor, o que eu tenho dito? A escola, a educação é um dever do Estado e é para todos. A educação pública. A educação privada, ela é uma opção da família. Sendo essa opção da família, a família escolhe a escola que ela confia. E ela entrega o filho para aquela professora, aquele professor que ela confia. Por que no momento de pandemia, no momento conflituoso desse, também não há de haver essa relação de confiança? Então, procurem as escolas, os pais, vamos redividir aí, renegociar essas mensalidades, mas precisam entender que os professores estão trabalhando dobrado. Nós entendemos também que os pais tiveram uma queda na arrecadação também, né? Uma queda na sua remuneração. Então, acho que isso aí, é por isso que eu digo dessa relação de confiança. Procure a escola, renegocie, que nós precisamos sair dessa, se não melhores, da mesma forma que entramos, viu, André? Com certeza. Vamos encerrando aqui, Valéria. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Houve novamente, pelo terceiro ano seguinte, um 1º de maio unificado. Quais foram as bandeiras desse ano? Teve uma novidade que foi o formato, né? Que foi em live, foi pelas redes sociais. Mas em termos de bandeiras, quais foram as mensagens que as centrais sindicais passaram no 1º de maio?
a primeira coisa, André, é a questão da democracia. Nós precisamos defender a democracia. Nós estamos à frente, ou está à frente, né, do Brasil, um governo que tem enfrentado ou que tem desconsiderado a Constituição de 88, que tem desconsiderado toda a parâmetro de democracia que a gente tem, de discussão, de debate. E aí, a nossa luta primeira é pela manutenção da democracia, para o Estado democrático de direito. Em cima disso, nesse momento de pandemia, uma grande defesa do SUS, né? O SUS esse Sistema Único de Saúde é aquele que tem conseguido enfrentar ainda a pandemia, e aí, enfrentado a pandemia, sendo sucateado durante os últimos 4 anos, né? Pela emenda constitucional 95, que congela os investimentos. E também emprego, geração de emprego e garantia do emprego e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Foi um 1º de maio, como você disse, num formato diferente, né? Mas que conseguiu dialogar com mais de 10 milhões de pessoas por todas as redes, durante o dia todo, bem diversificado, e que deu o seu recado. Qual é o recado? Nós só vamos sair dessa e garantir a democracia se constituirmos uma frente ampla. Não adianta as centrais ficarem em si mesmadas, não adianta a CTB ser sozinha, querer ser protagonista. Não adianta nenhuma outra central querer também aparecer mais do que as outras ou ser protagonista. Nós precisamos juntos, derrubar esse projeto fascista que está à frente do Brasil e retomar o Brasil para o povo brasileiro. E é só com uma frente ampla que nós vamos conseguir. Por isso foi tão importante o 1º de maio. Eu falo demais, né, André? Estou terminando. Não, imagina. Por isso foi tão importante o 1º de maio. Dividir o palanque, Lula e Fernando Henrique. Nós só conseguimos diretas já nesse país quando unificamos o palanque. Quando estavam no mesmo palanque, todas as forças que lutavam pela democracia. Então, o momento é esse. O momento é de unicidade, mais do que nunca, unificação das forças democráticas em defesa do Brasil para o povo brasileiro. Galera, surgiu uma pergunta aqui de um internauta, eu vou pedir para o Cristiano, por favor, acho que é João Batista. Voltando à questão do teletrabalho, ele pergunta se há uma diferença entre aulas virtuais e presenciais. Se o pai e a mãe pagam ali um valor por um projeto, né, ali tal, por o curso, tudo, interfere alguma coisa ser virtual e não presencial? Essa questão do preço, André, do valor das mensalidades, nós até fizemos uma reunião com o Ministério Público do Direito do Consumidor, e eles nos fizeram essa pergunta. E o que eu respondi para eles? O Sindicato dos Professores nunca foi chamado a discutir mensalidade, valor de mensalidade. Todos os anos, as escolas aumentam o valor de mensalidade e nunca repassou para os professores, nenhum ano. Então, o que nós estamos entendendo? Eu volto a dizer, aquela relação de confiança. É fato que a escola está sem utilização, né, sem despesa de água, de luz, de internet, de xerox, de tudo isso, né? É fato isso. Então, o que eu tenho? Essa discussão de valor de mensalidade, ela é uma discussão que precisa ser feita com o PROCON e não com o Simpro. Agora, que os professores estão trabalhando para manter o vínculo, que estão trabalhando
para que haja a menor perda possível no ano letivo, isso eles estão. Não, com certeza, um desafio gigantesco. Valéria, muito obrigado. É uma satisfação sempre grande conversar com você, com essa categoria maravilhosa, importante, que são os professores. E uma coisa que eu admiro muito em você é que, mesmo com as dificuldades, você sempre firma uma mensagem de esperança, né? De ter muita fé na luta, de vamos enfrentar e vamos superar. Eu diria, lembrando o saudoso Aldir Blanc, que acabou de nos deixar, uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. Então, eu queria que você desse a sua mensagem final para a gente. Bom, André, é isso, né? Nós estamos aí lutando, né? Eu reafirmo, nós precisamos sair dessa situação em que fomos colocados. Infelizmente, o Brasil, essa pandemia nos pegou no pior momento político, né? De um governo que não se preocupa com o seu povo, que quer matar o seu povo, mas nós haveremos de vencer. O 1º de maio, que foi o que nós acabamos de conversar, demonstra que nós temos possibilidade de vencer. Os professores que estão se desdobrando demonstram que nós temos possibilidade de vencer. Os enfermeiros, que hoje é o Dia Internacional da Enfermagem, o meu abraço a essa categoria que tem aí se desdobrado, se submetido, infelizmente, sem equipamentos de proteção, muitas vezes. Muitos estão sem ir em casa há 60 dias, né, para não contaminar as pessoas das suas casas. Então, meu grande abraço, meu reconhecimento e a minha luta pela valorização de todos e todas. E eu acho que é isso, nós vamos sair dessa. O que eu tenho batido firme? Vamos encontrar a forma de ficar em casa com sanidade mental. Né? Vamos ler um bom livro, vamos ver um filme, vamos ouvir música, os artistas estão nos ajudando muito com as suas lives, e eu tenho certeza que, ao final, nós vamos sair com a certeza de que os trabalhadores juntos, unidos, podem retomar o Brasil para o povo brasileiro. Muito obrigado, Valéria Morato, a presidenta do Simpro Minas, da CTB Minas. Agradeço muito a entrevista. Na próxima quinta-feira, dia 14, teremos aqui o Tiago Henrique, que é o presidente do Sindicato dos Comerciários de Betim. Boa noite a todos e a todas. Quer deixar um recado, Valéria? André. Eu quero só agradecer, que eu acabei não agradecendo. Eu agradeço por esse espaço, estou à disposição. Eu só peço desculpa porque eu falo muito, né? Professora sempre acaba falando muito. Não, mas foi ótimo, a audiência foi boa aqui, a interação do pessoal foi grande também. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas. Obrigado, para vocês também.